Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é Conhecendo os Corpos Celestes. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca descrever a composição e a estrutura do sistema solar, Sol, planetas rochosos, planetas gigantes, gasosos e corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia, a Via Láctea, e dela, o universo, apenas uma galáxia dentre bilhões. Esta aula tem como objetivo relembrar a origem do universo, conhecer e diferenciar cometa, asteroides, meteoros, meteoroides e meteoritos e compreender o que causou a extinção dos dinossauros. Vamos então para mais uma aula. Então, estudantes, peguem o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida na aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Tendemos a imaginar o universo apenas como olhamos para o céu, mas ele é muito mais do que se vê e do que conhecemos. Do ponto de vista da astronomia, o universo é simplesmente toda a matéria e energia existente, e isso engloba as mais variadas formas de matéria, como os planetas, as estrelas, as galáxias e tudo mais que existir dentro desse espaço intergaláctico. O surgimento do universo é um tema que gera muita curiosidade. Temos duas explicações, a religiosa e a científica. Porém, em nossa aula vamos partir do ponto de vista científico, que é a teoria mais aceita sobre a origem de tudo, que é a teoria do Big Bang. Vamos então relembrar o que diz essa teoria. A teoria do Big Bang, ela sugere que o universo originou há mais ou menos 15 bilhões de anos. Uma grande explosão teria dado origem a diversos corpos celestes. Deste modo, depois da explosão, a temperatura inicial do planeta começou a abaixar e, a partir disso, os átomos se formaram e, a partir dos átomos, se formaram os prótons, os elétrons e outras partículas de matéria. Portanto, conforme a temperatura do planeta se esfriava cada vez mais, originavam-se diversos astros e o universo foi se expandindo cada vez mais. Surgiu então os primeiros átomos e, aproximadamente 1 bilhão de anos depois, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Contudo, os cientistas não podem dizer com certeza se existiam alguma coisa antes do Big Bang. Mas, de acordo com essa teoria, tudo se originou a partir dessa grande explosão. Bom, eu precisei contextualizar sobre a origem do universo para que você entendesse sobre os corpos celestes que vamos conhecer a partir de agora, que são os cometas, os asteroides e os meteoros. Estão preparados? Então vem comigo para essa aventura. Mas será que existem diferenças básicas entre os corpos celestes? A resposta é sim, existem algumas diferenças e é comum falar sobre asteroides, cometas, meteoros e diversos outros lugares. A classificação dos corpos celestes pode mesmo gerar uma confusão na cabeça das pessoas, mas é normal. Por esse motivo, é importante saber o que é cada um e quais são as suas características específicas.
Começaremos pelos asteroides. Bom, eles são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, mas muito pequenos para serem considerados planetas. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Não possuem um formato definido e nem gravidade suficiente para que seja considerado um planeta. Os asteroides são muito grandes e costumam ser chamados de planetoides. Grande parte dos asteroides no Sistema Solar apresenta cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Os asteroides pequenos, geralmente com menos de 1 quilômetro de diâmetro, são chamados de meteoroides. Você sabia que todos os dias a Terra é atingida por asteroides? O bom é que eles geralmente possuem dimensões muito pequenas, praticamente insignificantes, não sendo capazes de provocar qualquer alteração no planeta. Geralmente, eles são destruídos ao entrar em choque com a atmosfera e não chegam a atingir o solo. O segundo corpo celeste que vamos conhecer são os cometas. Eles são corpos celestes de massa pequena e órbitas irregulares. São praticamente bolas de neve, rocha e poeira congelada. Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Não poderia esquecer de citar o famoso cometa do Sistema Solar, conhecido como o cometa Halley. Ele é grande e brilhante e orbita em torno do Sol. Trata-se de um dos mais conhecidos e brilhantes cometas visíveis a olho nu. Foi observado pela última vez em 1986 nas proximidades da órbita terrestre. Segundo os pesquisadores e astrônomos, calcula-se que a próxima visita seja no ano de 2061. Muito curioso, não é verdade? Eu imagino que você já tenha visto uma estrela cadente e ainda tenha feito um pedido para ela. Quem nunca, né? Mas você sabe o que é aquilo que muitos chamam de estrela cadente? Na realidade, não é uma estrela de fato caindo do céu. Trata-se de um fragmento de meteoro que adentrou a nossa atmosfera, em virtude da alta velocidade do atrito com o ar atmosférico, e esses corpos do espaço incendeia-se provocando um rastro de luz no céu noturno. Agora vamos diferenciar os meteoros, meteoroides e os meteoritos. Estão preparados? Então vamos começar pelos meteoroides. Bom, os meteoroides, eles são fragmentos e detritos espaciais de tamanhos variados. O termo meteoroides refere-se aos objetos que antes entram na atmosfera. É um pequeno corpo rochoso ou metálico no espaço sideral e variam de tamanho, tá? Desde pequenos grãos a objetos de metros de largura. O meteoro é a famosa estrela cadente, que é um fenômeno luminoso causado pela entrada de detritos espaciais e fragmentos de rocha na atmosfera. O meteorito, ele é uma rocha ou metal que consegue atravessar a atmosfera de um planeta ou lua e chega até a sua superfície. Chegamos no ponto mais curioso da nossa aula de hoje. O que causou a extinção dos dinossauros? Bom, mas o que será que os dinossauros têm a ver com a aula de hoje, né? Fique tranquilo que eu vou te explicar o que os dinossauros têm a ver com essa aula. Os dinossauros existiram e isso é incontestável. Afinal, os fósseis são provas de que os dinossauros existiram no passado. A existência deles ocorreram há aproximadamente 144 a 208 milhões de anos atrás. Os dinossauros habitavam a superfície terrestre e tornaram-se um grupo dominante nos ambientes de terra firme. No final do período Cretáceo, ocorreu a extinção dos dinossauros e de diversas outras espécies de animais e plantas.
A teoria mais aceita pela comunidade científica é que um asteroide com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro teria atingido a superfície da Terra, gerando uma grande explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de TNT e causou a extinção dos dinossauros. Em 1990, essa teoria ela foi reforçada depois que um grupo de cientistas encontrou no México uma cratera com aproximadamente 180 quilômetros de diâmetro. Estudos geológicos realizados no local sugerem que essa colisão teria ocorrido há 65 milhões de anos, coincidindo com a época da extinção dos dinossauros. Conseguiram perceber a importância de tanta informação? Agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas e você terá um tempo para responder. Lembrando que todas as questões foram elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Vamos então para a primeira questão. Bom, a primeira questão é um corpo celeste feito de gelo e poeira que orbita o Sol. Letra A é um asteroide, letra B é um cometa ou letra C é um meteorito? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B, é um cometa. Conforme vimos em nossa aula de hoje, os cometas são praticamente bolas de neve rochosa e formada de poeira congelada. Vamos então para a nossa segunda questão. Bom, a segunda questão é um corpo celeste rochoso e metálico que entra na atmosfera da Terra, mas queima antes de atingir o solo. Letra A é um asteroide, letra B é um meteoro ou letra C é um meteorito? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C, é um meteorito. Como vimos, é uma rocha ou metal que consegue atravessar a atmosfera de um planeta até a superfície terrestre. Vamos então para a nossa última questão. A última questão são objetos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, mas muito pequenos para serem considerados planetas. Letra A é um asteroide, letra B é um meteoro ou letra C é um meteorito? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. É um asteroide, né? Que são corpos rochosos e metálicos. Agora eu vou propor uma atividade para casa. Você já viu algum corpo celeste? Se sim, conte ou desenhe este momento. Essa atividade pode ser feita no caderno de ciências ou em formato de vídeo. Envie a sua atividade para a gente através do nosso WhatsApp. Então, anota o nosso número aí, que é o 27 99661 0143. Chegou o momento de relembrarmos o que vimos na nossa aula de hoje. Foram muitos conteúdos, não podemos negar. Relembramos a origem do universo do ponto de vista científico, né? A partir da teoria do Big Bang, o universo originou há mais ou menos 15 bilhões de anos. Conhecemos a diferença dos cometas, asteroides e meteoros.
aonde os cometas são formados de gelo, poeira e fragmento de rocha. Os asteroides são objetos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, mas muito pequenos para serem considerados planetas. Os meteoros é um fenômeno luminoso causado pela entrada de detrito espacial e fragmento de rocha na atmosfera. Vimos também que existe uma teoria sobre a extinção dos dinossauros, que foi ocasionada devido a um asteroide que caiu sobre a Terra com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. E isso teria atingido a superfície da Terra, ok? Enfim, esses foram os pontos principais da nossa aula de hoje. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso site do Dever em Casa. É simples, basta você apontar o QR Code do seu celular para essa tela e começar a seguir a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!